No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, e o Verbo era o Pai. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio o Pai estava só em seu reino, até que ele decide ter filhos, formar uma família. Foi então que pegando o pó da terra começa a molda um ser, a sua imagem e semelhança, e soprando em suas narinas o sopro de vida dá vida a ele. Assim nasce seu primeiro filho, o Messias. O Pai então conta a seu filho seu plano de criar uma família, bem como um reino eterno, uma morada para todos os seus filhos, os quais viveriam durante toda a eternidade ao seu lado, em plena felicidade, companhia, amor e união. Foi então que o Pai, juntamente com o Messias, começa a criação de seu reino perfeito, onde o Messias o acompanhava em tudo. O Pai explicava ao Messias como formava um filho, e como lhe soprava a vida, e assim o Messias presenciou o Pai na criação de 1,5 bilhão de filhos, os chamados anjos, seus irmãos. Diferente do que o mundo ensina, os anjos não são seres dotados de asas, mas são seres semelhantes a homens, assim como o ser humano, a imagem e semelhança do Pai. Além disso não possuem órgãos internos e sexuais, e nem sangue, já que são seres perfeitos, sem as limitações do corpo humano. Também não existe classes como serafins, arcanjos, querubins, ou demais hierarquias entre eles, pois são todos irmãos, como uma família, em um reino justo e igualitário. Portanto não existem hierarquias e superioridade no reino. Isso foi criado aqui neste mundo, por meio dos caídos, já que eles disputam poder entre si, se colocando uns sobre os outros, e assim criaram hierarquias entre eles, de modo que o mais forte comanda os mais fracos. O segundo anjo a ser criado foi Israel, seguido de 2 anjos que viriam a ser as 2 testemunhas, e assim por diante. Um por um o Pai criou e deu a vida a 1,5 bilhão de filhos, cada um com suas próprias características, personalidade e livre-arbítrio. Após criar seus filhos, o Pai entrega a cada um deles uma casa, uma habitação, a qual foi previamente preparada por ele e pelo Messias, e determina a todos que explorem o reino, conheçam suas maravilhas, seus animais, plantas, frutos, etc., pois tudo havia sido criado para eles. Todos então foram explorar o reino, à exceção de 2, que ficaram ao lado do Messias, seu irmão mais velho. Nascia ali uma profunda amizade entre os 3, de modo que não se separavam, mas compartilhavam da companhia um do outro, como verdadeiros amigos. Os anjos eram como crianças, sem conhecimentos de maldade, totalmente inocentes, e estavam experimentando todas as maravilhas criadas pelo Pai no reino dado a eles. Ao passo que os anjos iam descobrindo o reino, todos se maravilhavam com sua grandeza e perfeição, mas um em especial começava a se questionar sobre os padrões do reino. Este era Israel, o segundo após a criação do Messias. Para ele o reino não estava perfeito, faltava algo, e então começou a imaginar determinadas coisas, segundo sua perspectiva, a exemplo, uma flor em outra tonalidade. Com o passar do tempo Israel começava a nutrir em sua mente desejos de ambição, vaidade e inveja, ambição de ter o poder semelhante ao Pai, de criar as coisas, moldar o reino ao seu jeito, e inveja do Messias, o primogênito, o qual acompanhou toda a criação do zero, juntamente com o Pai, e na mente de Israel ele imaginava que o Messias era o favorito, e por tal motivo a inveja de Israel só aumentava e consequentemente uma repulsa ao Messias também surgia. Até que em dado momento Israel decide confrontar o Pai. Ele queria ter o poder semelhante a ele, o poder da criação, mas o Pai, conhecendo seu coração e suas reais intenções, já que é onisciente, lhe nega tal pedido, o que causa uma enorme fúria em Israel, e sua mente agora está tomada de fúria, inveja e repulsa. O Pai em sua onisciência já sabia o que iria ocorrer, e por isso decide deixar o reino para criar um novo, uma extensão do reino, este mundo, e enquanto o Pai aqui estava, juntamente com o Messias, criando todas as coisas, Israel se aproveitou da ausência do Pai para percorrer todo o reino, a fim de corromper a mente de seus irmãos. Ele queria convencer a todos a se unirem a ele e se contrapor ao Pai,
a fim de criar um reino onde ele seria o governante, e assim, ele ia de habitação em habitação no reino, a fim de manipular os anjos a uma grande rebelião contra o Pai e o Messias. Israel enganava os anjos, dizendo a eles que seria como o Pai, seria um Deus entre eles, bem como a criação de um novo reino muito melhor que o atual. E assim como o Messias tinha seus dois amigos inseparáveis, que viriam a ser as duas testemunhas, os quais testemunhavam tudo o que estava acontecendo, Israel também conseguiu a simpatia de dois anjos, são eles Azazel e Ismael, ambos se convenceram com os ideais de Israel e juntos percorreram o reino e conseguiram corromper 1/3 dos anjos, ou seja, 500 milhões. Uma das testemunhas vendo os atos de Israel decide correr até o Messias, a fim de alertá-lo acerca da corrupção que estava se alastrando no reino. Os anjos que se uniram a Israel instauraram uma grande rebelião no reino, a ponto de tomarem e cercarem parte do reino, permitindo somente a entrada daqueles que se aliassem a Israel. É por isso que nesse mundo vemos a divisão entre as nações, por meio de fronteiras, muros, política e cultura, pois Israel fizera o mesmo no reino, dividindo em uma parte, tomada para seus aliados, e só permitindo a entrada daqueles que se unissem a ele. Tanto o Messias como as duas testemunhas estavam a par de tudo o que estava acontecendo, e foram avisar o Pai sobre o caos que estava imperando no reino, mas o Pai já sabia de tudo o que estava ocorrendo, bem como o mal que estava tomando conta das mentes de seus filhos. Eis então que o Pai, juntamente com o Messias, elabora um plano, a fim de resgatar a paz no reino.